Olá! Hoje nós estamos aqui com o nosso primeiro quadro, A Voz do RH. E esse quadro para que serve? Para ouvir a sua voz, a voz do gestor, a voz do líder, a voz do RH, a voz do colaborador, a sua voz. E é justamente com esse olhar, com esse intuito, que nós queremos ouvir a sua voz. E lógico que nesse primeiro quadro, quem está aqui? Eu, Adriana Carvalho, CEO da Inova RH, que tenho hoje como principal tema a cultura dentro das organizações. Então, fique ligado, fique atento para saber qual será a próxima voz do nosso quadro. Então, me apresentando, eu sou Adriana Carvalho, sou CEO da Inova RH, e hoje, o que me trouxeram como tema, após alguns levantamentos, é sobre cultura. E me falaram, o que cultura tem a ver com legado? Você já parou para pensar nisso? O que é legado? E quando a gente fala em legado, a gente fala um pouco sobre marcas. Quais são as marcas que você, como pessoa, como líder, deixa? Mas legado e cultura, o que estão conectados? Então, se nós pensarmos o que é cultura, cultura são comportamentos, cultura são atitudes, cultura são gestos, como a sua empresa se movimenta, como a sua empresa age. A sua empresa tem cultura? E você, como gestor, como líder, qual é o legado que você tem deixado dentro da sua cultura? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Qual é o legado que você, como líder, como gestor, tem deixado dentro da sua organização? E hoje, quando nós falamos sobre vozes, nós sabemos que as pessoas realmente têm vozes e que a necessidade de falar e se comunicar e justamente se sentir pertencente está muito conectado à cultura da sua organização. Então, aqui eu gostaria de trazer algumas perguntas que te fazem pensar se você tem ou não tem uma cultura. Hoje, existem rituais dentro da sua organização? Existem falas que o seu colaborador, ele diz que dentro da empresa nós vivemos isso e faz parte da organização? Existe uma comunicação clara aonde todos têm a ciência como o gestor, como o líder e como o RH pensa? Não é fácil. Cultura não é apenas algo que a gente fala, que a gente se comunica. Cultura é algo que a gente vive. E eu gosto de trazer um exemplo muito bacana que nós vivemos aqui na Inova RH. Nós temos alguns rituais que fazem parte da cultura. Então, eu gosto de dar a seguinte dica, quais são os rituais que as tuas empresas têm? Pense em alguns rituais pequenos. Nós temos um ritual de se encontrar pelo menos uma vez por mês e dentro desse ritual, um dos colaboradores traz uma dinâmica de reflexão, aonde a gente convida todos a participarem. Isso é um ritual. Nós temos um ritual de quinta-feira da pipoca, onde todos também participam da pipoca. Qual é o ritual que você tem dentro da sua organização? E por que a cultura é tão importante dentro de uma organização? Porque ela gera engajamento, ela gera comprometimento, ela gera retenção, ela gera a marca da sua organização. E eu gosto de trazer aqui alguns tópicos que eu acho que é super importante para a sua empresa, para você que é gestor, para você que quer entender como iniciar a implantação de uma cultura. Tópico número 1. Saiba qual é o propósito da sua organização? Saiba qual é a missão, quais são a visão, quais são os valores que a sua organização tem, não só para os seus colaboradores, mas para os seus clientes, para que está lá externamente. Quais são os valores que você pode oferecer. Isso gera clareza porque a sua empresa existe. Além disso, a liderança, ela vive pelo exemplo. Líderes que são exemplo, são líderes que multiplicam. Desenvolva a sua liderança. Comportamentos esperados é outro tópico. Deixe claro essa comunicação, o que vocês esperam dos colaboradores. Quando faz um onboard de um colaborador e você deixa bem claro atitudes e comportamentos que vocês esperam desse colaborador, faz com que isso
gere compromisso na cultura. Aqui na Inova, nós temos nosso onboard, um quadro que coisas que nós gostamos e coisas que nós não gostamos, de uma forma bem alegre e sugestiva para o colaborador ler. Isso funciona bastante. Outra questão, cultura de desenvolvimento contínuo, né? Com avaliações, com um olhar de feedbacks, com one-on-ones, isso contribui muito na cultura. Gestão por valores e resultados, o ganha-ganha, né? Nós temos outra coisa muito bacana aqui na Inova, que é fazer com que as pessoas participem do nosso marketing com engajamento e todos eles ganham premiações. É o ganha-ganha, eu ganho com o colaborador contribuindo no marketing, mas eles também ganham do outro lado. São os resultados esperados. A experiência do colaborador, gerar neles esse sentimento. Nós estamos para lançar agora algo, né, para o meio do ano, que são os embaixadores. Né? Quantas ideias a gente pode promover para gerar essa cultura participativa? Feedbacks e avaliações constantes, reconhecimento e valorização. Isso é super importante e é novamente aquela fala que eu gosto de trazer, que é o ganha-ganha. Responsabilidades e autonomia, uma cultura viva, uma cultura sustentável. Então, tem várias dicas que daria para a gente fazer aqui um bate-papo extremo, daria para dar uma aula, mas eu estou trazendo aqui esses tópicos resumidamente para você saber que uma cultura ela é viva, porque ela é feita por pessoas, porque uma empresa ela é feita por pessoas. E se você tem uma cultura viva dentro da sua organização, que não está apenas no papel, mas está na vida dos seus colaboradores, você vai fazer da sua empresa uma empresa forte, uma empresa viva. E, para fechar o nosso quadro, eu quero trazer aqui uma fala que eu achei muito bacana que o meu time contribuiu, né, na hora de trazer esse roteiro. Diz assim: quando as pessoas aprendem a viver a cultura, ela deixa de ser o abstrato e passa a fazer parte do dia a dia. É assim que se constrói um legado, ensinando, praticando e sustentando. Até o próximo Voz do RH.